Seja bem-vinda a mais uma aula. E hoje eu quero falar sobre ciclo de crescimento. Isso mesmo. Ciclo de crescimento ele é fundamental para quem trabalha na nossa técnica, com a técnica de Cílios Express. Na verdade, é fundamental para quem trabalha com a beleza do olhar. Por isso eu quero que você fique bem atento a essas informações e, se possível, anota tudo aí no caderninho, porque vai ser muito importante entender de verdade sobre a ferramenta que você trabalha, os cílios. Bora lá então? Quando eu falo de ciclo de crescimento, eu falo sobre fases. Fases que são fundamentais e que de verdade você precisa conhecer. A primeira fase nós chamamos de anágena. Tá vendo aqui essa fase aqui? Essa é uma fase onde o cílio ele é bem pequenininho. Olha que bonitinho. Ele é bem pequenininho, ainda a curvatura surgindo, ainda a haste surgindo. Ele ainda está começando a surgir. Ele está ligado diretamente ao folículo. Ele ainda é um bebezinho. Quem é mãe sabe sobre isso. Quando o nosso bebezinho ele nasce, ele é pequenininho, a gente tem aquele cuidado com ele para não sobrecarregar, para não ter nenhuma bactéria, para seguir o seu ciclo normal, para que dê tudo certinho com ele. Assim é o cílio nessa fase, que eu chamo carinhosamente de fase baby. Depois eu venho para o ciclo chamado de catágena, que é quando o quê? Ele já começa a se soltar um pouquinho, já tem mais estrutura, olha aqui, ele já está mais forte, já cria uma curvatura. Nessa fase, ele já é mais forte, ele já é mais firme, ele já tem mais estrutura, ele já aguenta proporções. Quando é bom relatar aqui para vocês, na primeira fase, que é a fase baby, em hipótese alguma, para quem trabalha, caso você seja minha aluna, né, e também seja lash designer, em hipótese alguma, você extensiona um cílio na fase anágena. De forma nenhuma. Por quê? Porque esse cílio ele é muito fino. Ele ainda não tem estrutura para aguentar a sobreposição tanto de um fio só, que é no caso a extensão fio a fio, ou de uma extensão de volume russo. Ele não tem. Na nossa técnica tem um outro diferencial também, que foi o que mais me chamou a atenção na hora de elaborar a técnica. Todas as nossas fãs, ou a nossa estrutura de base, ela é feita por base inferior, ou seja, por baixo dos cílios. Então, de maneira nenhuma, eu sobreponho peso sobre eles. E eu ainda coloco 2 milímetros à frente da raiz, ou seja, ele vai conseguir seguir o ciclo natural. Toda a nossa técnica ela foi fundamentada nisso. Espessura e curvatura. Juntamente, se eu falo de espessura, eu sigo ciclos. Se eu falo sobre análise, sobre saúde ocular, eu sigo ciclos. Tudo que é coligado à saúde ocular e ao crescimento e ao ciclo faz parte da nossa técnica, porque nós queremos qualidade e agilidade. É mais uma outra vantagem de trabalhar com Cílios Express. A gente quase que sabe que é indolor contra os cílios não vão ser danificados, em hipótese alguma. Quando eu falo na fase telógena, é quando o quê? Quando esse cílio ele já se estruturou, ele já foi um adulto, ele já vivenciou as suas fases e ele caminha para uma fase mais o quê? Mais idosa, ou seja, uma fase de estruturação maior. São os nossos cílios maiores, aqueles que chamam mais atenção. É no caso, hoje eu estou sem cílio. Essas aulas aqui elas vão seguir para a primeira aula de alto leste. No alto leste eu vou colocar os cílios com vocês, mas os meus cílios, ó, geneticamente, eles são pequenininhos, mas todos estão certinhos aqui no lugar, ó, longuinhos, bonitinhos, todos eles estão aqui, lindinhos, tudo direitinho. Por quê? Porque eu sigo o ciclo dele. Eu respeito os ciclos deles. Mas geneticamente, todos os cílios, até da minha família mesmo, né? Parentes, irmão, mãe, nossos cabelos são muito fininhos e nossos cílios são curtinhos e afinadinhos também. Então isso é genético, eu não posso mudar uma genética. Mas eu posso seguir o ciclo a qual não danifique o que é natural, o que é saudável. Por isso, assim, por isso que eu falo tanto, ó, 0,5, vamos usar os cílios mais próximos do humano para não sobrecarregar. Vamos seguir os ciclos, as curvaturas exatas. Por quê? Porque eu preciso respeitar esse ciclo. Esse ciclo aqui, ele é fundamental. Ele começa pela fase anágena, que é a fase bebê. Ele caminha para a fase catágena, que é a fase mais adulta do seu cílio, a qual ele já está se desprendendo do folículo, já está criando uma estrutura, ficando mais forte. Depois ele vem para a telógena, a qual ele começa a ter toda uma estrutura de formação completa. Na fase telógena, eu costumo dizer que é a fase adulta, a fase idosa, ou seja, começa a acontecer as quedas do cílio. Ele vai cair. Olha que interessante, como esse ciclo precisa ser seguido, rapidamente surge o quê? A fase anágena novamente. Olha aqui, ó, surgindo um novo cílio por baixo e empurrando o velho para que aconteça a queda. Então, assim,
O nosso corpo, ele tem os ciclos dele. Se você que trabalha com extensão de cílios não entender esses ciclos, você acaba se sabotando e sabotando também o seu atendimento. Então, assim, Raquel, quer dizer então que existem cílios que eu posso extensionar e cílios que eu não posso extensionar? Sim, existe. No entanto, na nossa técnica, nós não danificamos o cílio em hipótese alguma. Por quê? Porque nós fazemos por baixo e com limitante de 2 milímetros à frente. Então, nunca eu vou danificar o cílio. Agora, na clássica, eu tinha alunas que no início achavam que era por muita cola. Então, ela excedia de cola, sobrecarregava ciclo, ou sobrecarregava fio, perdão. Nisso aí, ela danificava. Por que danificava, Raquel? Porque os cílios não aguentam sobreposição de cola. Então, se te perguntarem, Raquel, por que o cílio cai? Por que às vezes a pessoa faz extensão de cílios e cai tudo? Porque a pessoa que extensionou ela não tinha noção de ciclos. E também de que excesso de cola de verdade danifica o ciclo do cílio, danifica o cílio, derruba os cílios, criam dermatites quando são ligados na pálpebra, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa precisa entender que extensão de cílios também é técnica. Extensão de cílios não é só colar fio. Extensão de cílios é técnica. Você tem que entender do que você está fazendo, você tem que compreender sobre a sua ferramenta de trabalho, porque na verdade os cílios são a sua ferramenta de trabalho. A pinça não é a sua ferramenta de trabalho, a cola não é a sua ferramenta de trabalho. Tudo isso é utensílio de trabalho. A maior ferramenta de trabalho que você como lash designer tem são os cílios. Porque se eles permanecem saudáveis, se a sua cliente ela gosta do seu trabalho, se você consegue ter um feedback positivo do que você está fazendo, essa mesma ferramenta sempre estará disponível para que você possa estar junto com esse cliente e ele traga mais clientes para você. A grande verdade é que nós somos pessoas comerciais. Ser comercial é entender o seguinte: quanto melhor eu desempenho o meu trabalho, mais o meu nome vai sendo feito, mais as pessoas vão me conhecendo, mais tecnicamente eu vou crescendo, eu vou evoluindo, e nisso aí é um resultado constante eu conseguir ter sempre agendas cheias. No entanto, quando eu só penso em quantidade e não em qualidade, ou rapidez e não em qualidade, eu vou perder cliente de qualquer maneira. Então lembra disso. Cheguei lá no meu espaço. A minha técnica, a nossa técnica, ela é indolor, porque eu venho por baixo e não prejudico os cílios. Exemplo simples, eu não sei quando você vai ver essa aula, mas aí eu fiquei 25 dias com a minha extensão. Eu tirei ontem, antes de gravar essa aula. E meus cílios estão intactos, estão perfeitos. E se meus cílios são finos, meu cabelo é muito fino. Então não é qualquer extensão de cílios que eu consiga fazer no meu cílio. Se você vier fazer uma besteira no meu cílio, por exemplo, vai danificar os meus cílios todos. Antes de ser uma profissional na área, eu passei por uma extensionista de cílios. Antes de me formar, antes de ter essa vida que eu tenho hoje com extensão. Já é um bom tempo dando aula. Né? Eu tenho 9 anos só de unidade presencial, fora dentro de sala de aula. Então, assim, antes de entrar com a dinâmica de vivência de sala de aula, eu passei por uma extensionista como cliente. E meus cílios ficaram tão danificados, mas tão danificados, que se eu fosse me basear por aquela vivência, eu nem estaria aqui conversando com você agora. Então, assim, toda atenção é pouca sobre essa questão. Além de que caíram muito rápido também, né? Os cílios caíram muito, muito rápidos. Foi algo assim que, de verdade, se eu fosse me basear por aquela experiência para estar aqui, eu não estaria aqui. Mas cada um tem uma forma de ver a vida e foi levando por outros caminhos. Hoje eu estou aqui explicando a minha técnica. Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Os seus cílios têm ciclos e esses ciclos são fundamentais. Na fase anágena, que é a fase baby, eles estão aí em processo de crescimento, desenvolvendo a sua estrutura, conhecendo a sua estrutura. Depois dessa fase de crescimento, ele vem para a fase catágena, onde já começa a ficar mais firme, mais forte. Depois dessa fase, Raquel, vai para a fase telógena, onde eles ficam maiores, no entanto já está desprendendo, está preparando para a queda. Através dessa fase aqui, eu já tenho a fase anágena novamente se reiniciando. Ou seja, um fio cai para que outro surja. E isso é comum acontecer. É comum você perder cílios, porque sempre tem um ciclo acontecendo na sua cabecinha, nos seus cabelos ou nos seus cílios. Isso sempre vai estar acontecendo. No entanto, cabe a você, como extensionista, entender esse ciclo. Ok? Fique claro para você isso. Na fase anágena, nós respeitamos esse ciclo, valorizamos esse momento e fazemos o nosso cílio de verdade desenvolver, porque isso é fundamental. Um grande beijo, fique com Deus. Vamos para a próxima aula?